Maravilha, gente. Boa noite a todos e a todas e sejam bem-vindos aí na nossa live. Boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês de novo. Esse mês vamos estar trabalhando toda essa questão aí da inteligência emocional, né, da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre inteligência emocional, quais ferramentas, né, a psicologia, o coach, a programação neurolinguística, quais ferramentas a gente tem à disposição que são acessíveis a nós, né, como leigos, não como profissionais, como psicólogo, como psiquiatra, não, mas como leigos, como a gente pode usufruir, né, de ferramentas, de dicas para que a gente tenha uma vida mais saudável, mais abundante, mais feliz, né, como Deus deseja e programou e planejou para que todo ser humano tivesse, não é verdade, Marcos? Então, gente, nós estamos começando hoje uma série, tá? Então, durante o mês de março, toda a nossa live de terça-feira, também nas nossas postagens, vamos estar trabalhando. O tema nós colocamos aí, transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente. Isso é um texto. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o culto racional de vocês. Aí ele diz, no versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Que para se experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, o que precisa? Uma renovação da mente. Ah, mas eu não sou cristão, não sou da sua igreja, não sou nada. Fica tranquilo, queridão. Isso aqui é ensinamento bíblico, a gente tem a nossa base. É o que está escrito na palavra, mas é um ensinamento de vida maravilhoso para você, tá bom? E que tem total embasamento científico. Né? E se você já tá aqui na live ou vai ver esse vídeo em algum momento e viu eu lendo um texto da Bíblia, fala, não quero saber disso não, pronto, você já tem uma grande possibilidade de trabalhar a sua cabeça. Por que nós estamos falando Necessidade, aqui? Né? Necessidade. O que nós estamos falando aqui são princípios que são milenares na Bíblia, é um livro maravilhoso, e que são aplicados, depois a ciência veio traduzindo isso tudo, né, em N situações aí, matérias, enfim, para comprovar. Expressões, termos, Bíblia, né? O que a Bíblia já trouxe. Então, a nossa série é Transformai-vos. Agora, bem, por que eu preciso ser transformado? Por que eu preciso transformar a minha mente? Nós tivemos na semana passada, né, o Reviva, de mulher para mulher. E por que eu estou falando do Reviva? O que tem a ver com o tema de hoje? Nós trabalhamos exatamente isso, né? Falamos muito ali sobre essa questão de que enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, enquanto há pulsação no seu coração, há esperança. Então não importa o que tenha acontecido na sua vida ou o que esteja acontecendo na sua vida hoje, há esperança de dias melhores. E é engraçado que o Dimar falou que citou um texto bíblico, né? E há uns dias atrás nós recebemos um comentário nas nossas redes de um vídeo já antigo, quando a gente, antigo assim, de um ano atrás, do início da pandemia, onde nós falamos sobre criar rotinas, né? Na família, rotinas para as crianças, para a gente, né? Uma agenda onde você tem ali as suas programações para que você não fique perdido sem ter o que fazer. E uma das coisas que nós colocamos que nós na nossa casa fazemos é a leitura de provérbios, né? E aí uma pessoa falou assim, nossa, fez um comentário assim, nossa, que coisa mais sem sentido, se a pessoa não acredita em Deus, por que ela vai ler a Bíblia ou ler um provérbio, né? E aí trago isso para nós agora, né? Por quê? Porque a Bíblia, né, é o livro, só por ela ser o livro mais vendido do mundo, né? Do planeta, traduzido, né? Mais traduzido. Distribuído. Ela já merece um mínimo, ela já merece um mínimo de consideração, né? Então, assim, tira a parte espiritual, religiosa e pega aquilo que é ensinamento básico, né? Ensinamento de vida. Principalmente o livro de Provérbios, Eclesiastes, Salmos, tem muito ensinamento que a ciência hoje traz pra gente. Por exemplo, né, tem um texto de Salmos que fala assim, enquanto eu me calei, Davi fala, né, sobre ele tinha cometido adultério, e ele escreve um salmo, né, quando ele já tinha cometido aquele adultério, e ele estava ali remoendo aquele pecado e tudo mais. Ele fala assim, enquanto eu me calei,
os meus ossos envelheceram dentro de mim, mas confessei-te o meu pecado, né? E então ele volta a reviver, volta a respirar de novo, né? A ter fôlego de vida. Então o Dilmar fez a pergunta aqui pra mim: por que trabalhar nossas emoções? Primeiro, porque nós não somos só espírito, nós cremos aqui, né? Somos espírito, onde é a essência ali de Deus. Temos uma alma, que são as nossas emoções, nosso intelecto, né? A nossa razão, as nossas vontades, sentimentos, desejos, e habitamos num corpo. Então, presta atenção, gente. Quando Deus criou o ser humano, né? Antes da queda do homem, antes do homem achar que sabia lidar sozinho com a sua própria vida e que não precisava de Deus para orientá-lo, né? Para ter uma vida abundante, o homem era perfeito, a comunhão dele com Deus era perfeita, né? A razão do homem era usada, quando eu falo homem aqui, homem e mulher, né? Era usada 100%. Não tinha dor, não tinha, né, dificuldade. Vergonha, exatamente, né? Tanto é que a Bíblia fala que eles estavam nus e não se envergonhavam, nus ali em todo sentido, nu fisicamente, nu, né, emocionalmente, não tinha segredo, não tinha por que esconder algo um do outro e tal e tudo mais. Então era aquela coisa perfeita, né? Que a gente fala, nossa, que utopia, que coisa mais margarina, né? Comercial de margarina. Só te cortando um pouquinho, sei que você já tá entrando aí pra falar da corpo, alma e espírito. Mas eu te fiz a pergunta. Não, eu vou falar. Ah, tá. Ele é que eu gosto de explicar com detalhe, ele fica apavorado porque ele acha que eu vou rodar e não vou falar o que ele perguntou. Mas tá tudo certo. E aí é o seguinte, quando isso aconteceu, agora você fez eu perder onde eu estava. Não, você estava falando, né, que o homem foi criado. Sim, eles estavam perfeitos. A sua pergunta foi o quê? Por que a gente precisa trabalhar a alma, transformar a nossa mente? Porque quando o pecado entrou, ou seja, a partir do momento em que o homem, né, decidiu tomar, né, as rédeas da sua própria vida e decidiu entrar pelo caminho da autossuficiência, né, da soberba, do orgulho, ou seja, Deus falou isso, mas não é bem assim, não, eu que sei como lidar com tudo isso aqui. O que aconteceu? Ele deu espaço para que o diabo, né, o mal, a coisa ruim, o que você quiser chamar aí, tá, o nome que você quiser dar, né, mas assim, Satanás, né, de acordo com a Bíblia, o diabo entrou, colocou no coração do homem essa semente do pecado, essa natureza do pecado. Então, o espírito do homem foi corrompido. E a partir daquele momento houve uma separação entre Deus e o homem, física, né, e espiritual. E depois o homem passou a morrer. Então, tudo isso que hoje teve de dor, de tristeza, é consequência do quê? Da autossuficiência do homem, da arrogância do homem, né? Daquilo que a gente chama da queda, do pecado. Ah, mas o que tem a ver? Então, por que eu tenho que trabalhar as emoções? Gente, porque antes disso não tinha emoção ferida, não tinha desentendimento entre o homem e a mulher, não tinha a mulher falar A, o homem entende B. Não tinha, porque não tinha ferida, não tinha machucado, não tinha machucadura, não tinha mentira. Era tudo perfeito. Era tudo perfeito. Gente? E a partir do momento que houve, exatamente, entrou tudo isso, estragou toda essa perfeição que Deus, né, criou como um plano original. Mas Deus, como Ele nos ama, Ele não aceitou, Ele não abriu mão do ser humano. Então Ele encontrou, né, Ele providenciou um caminho. E esse caminho o quê? Mandou Jesus no tempo certo, né? Mandou Jesus, e a palavra de Deus, no caso aqui, né, diz o quê? Que todo aquele que crê em Jesus e confessar Ele como Senhor e Salvador vai ser salvo. Creu, vai ser salvo. Mas aí a gente vai ser salvo e vai ser restaurada a nossa comunhão no Espírito, que é onde Deus habita. Só que, como eu falei, agora eu volto no início, nós não somos só Espírito, né? Por isso hoje nós colocamos algumas perguntas na postagem ali, depois nós vamos falar das perguntas especificamente, mas na postagem nós colocamos, será que tem contradição? Será que a inteligência emocional ela é contra a espiritual? Será que se eu trabalhar o emocional eu tô desmerecendo o espiritual? Ou se eu trabalhar só o espiritual eu já resolvo tudo emocionalmente? Essa é a questão. Não. Porque quando Deus vem trazer ali a salvação, vem trazer a restauração da aliança de Deus com o homem, né? Que é ali através de Jesus, da obra que Ele fez ali na cruz, o que Ele está dizendo? Olha, tá perfeito no espírito, igual o ladrão na cruz. Morreu, tá no céu, tá, né? Arrependeu de coração.
Jesus falou para ele, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Mas para quem se arrepende e continua aqui na terra, nós precisamos continuar vivendo na terra. E Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Aí eu digo para você, devo ou não trabalhar as minhas emoções? A parte emocional. Você pode responder para você mesmo. Como está a sua vida? Você está satisfeito com a sua vida? Com as suas emoções, com a forma como você lidar com as pessoas, da forma como você se sente, da forma como você é tratado, da forma como você trata as pessoas, como você se enxerga, dos resultados financeiros, sociais, casamento, conjugais, com os filhos. Você está satisfeito? Aí, se você diz sim, beleza. Ok, né? Cada um tem ali a sua, vamos dizer assim, a sua medida de satisfação. Agora, se você diz não, você mesmo já está dizendo que você precisa trabalhar as suas emoções. Tá, é isso mesmo. Então, gente, ó, mediante tudo que a Tati falou, né, de todo esse estrago que houve. Então, por exemplo, a pessoa hoje entregou a vida na mão de Deus, maravilha, está salva. Se ela morrer, ela vai para o céu na hora, entra direto, né, bem? Uhum. Mas enquanto ela não morre e ela está vivendo aqui, tem essa questão toda. E outro detalhe, por que a gente precisa trabalhar a nossa mente? Para a gente se tornar uma outra pessoa. E aí, se tornar cada vez melhor, né? Vamos pensar em coisas simples, tá? Você é uma mulher hoje, com a mente que você tá, com os pensamentos que você tem. Fechou. Que jeito está seu casamento? Tá, te perguntou como é que tá a sua vida, como é que tá a sua empresa, sua vida financeira, enfim. Se você quiser mudar a sua vida financeira, se você quiser mudar a sua vida conjugal, você tem que mudar a sua mente. Então o texto aqui ele é muito amplo. Se você não mudar a sua mente, se você não mudar, você continua sendo a mesma pessoa. Vamos lá. Você hoje, que trabalhou, que esteve na rua, você deve ter encontrado alguém sem máscara. Mas como? A UTI está lotada, a gente morrendo, os casos aumentando e ainda tem gente sem máscara. Por quê? Porque a mente dessa pessoa, ela entende que não tem nada a ver, ela entende que não tem problema nenhum, ela que esse negócio é da China e vai naquela cabeça que você viu sem máscara hoje, o pensamento dela é esse. Para que ela se cuide, para que ela tenha uma consciência maior de tudo que ela tem que fazer, ela tem que mudar o pensamento dela. Nossa, ela vai ter que buscar uma informação, alguém vai ter que falar com ela para ela mudar. Entende? Estou dando um exemplo bem pequeno para você saber o que é a renovação da mente, o que é o trabalhar da mente. E a Tati trouxe muito bem explicado aqui, né, que o homem realmente ele foi estragado com o pecado, nós emocionalmente ficamos, né, bem debilitados, né? Aí, deixa eu só, você falando isso, a Juliette colocou aqui, ó, assim como você pensa na sua alma, assim você é. E Juliette, não conseguimos encontrar ainda, né? Mas vai dar certo. Pessoalmente, né? Provérbios 23:7 é um texto super base, né, para a questão de restauração da alma, né, de trabalhar as emoções. É isso aí, assim como a gente imagina na nossa mente, assim a gente é. A gente se comporta, os resultados nossos são assim. Assim como você se vê, você permite que as pessoas te tratem. Gente, aí como que eu mudo isso se eu não trabalhar aqui na minha cabeça? Mas muito bem, vamos seguindo aqui. Pode falar. O que acontece, por exemplo, vamos falar do meio cristão, né? O meio cristão atribuía todas as derrotas, todas as mazelas do homem para o diabo. O diabo, muito tempo, levou a culpa de tudo. O diabo é terrível. Gente, não acredito no diabo, fica tranquilo, não vou entrar nesse mérito aqui, nós estamos falando aqui, né? É o mal, a força que pressiona você para fazer aquilo que você não quer. Maligno. Vou trabalhar aqui com o mal. Tá bom? Então, o diabo levou a culpa, né, Tati? Dos fracassos, de muita coisa, que não era culpa dele, tá? Ele tenta, ele faz... Então, tudo, o cara ficava triste. Aí, por exemplo, a Juliette tá aí, pode, né, até comentar. O cara que fosse no psicólogo, o que ele era? Louco. Varrido. Se fosse no psiquiatra... Nossa, piorou. Era de hospício. Então, por quê? Não, você não pode fazer isso não, porque isso aí é o diabo. É o diabo que está tentando você ficar triste. Você está tendo pensamento suicida? Essa é coisa do diabo. Vamos orar e tudo vai sumir da sua vida. Pois é. Aí foi se passando o tempo e foi se percebendo que nem tudo era o diabo. Você precisava orar,
A oração, gente, é terapêutica, a oração é maravilhosa. Nós cremos, nós oramos, nós buscamos a Deus. Temos que orar, sim. Mas temos outras ferramentas para usar. Tem gente, nós conversamos com pessoas, tem gente que fala assim, rapaz, você tem que ir direto para o psiquiatra, você tem que tomar remédio. Você tem que ir lá para o psiquiatra te analisar, te dar de repente um remédio para equilibrar suas emoções, para equilibrar os seus hormônios, para você ter condição de depois fazer uma terapia para trabalhar suas emoções, e a gente está orando e te ajudando. Então o cara tem que ir no psiquiatra, ele tem que ir no psicólogo e tem que passar por aconselhamento. Então é uma série, é um negócio multidisciplinar. Entendeu? Só pegando esse gancho, só para dar um exemplo. Ontem nós estávamos conversando com um psiquiatra e ele falou exatamente assim, numa questão específica. Ele falou assim, olha, o remédio para esse tipo de situação, ele vai agir o seguinte, ele vai controlar os hormônios, ele vai controlar ali os hormônios que geram impulsividade, que geram, né, a agressividade, tal. Mas o remédio não vai agir no limite, por exemplo, que você precisa colocar numa criança, né? Não vai agir no comportamento. Ele falou, então tem que ter a interação medicamentosa, é isso? Acho que é isso mesmo. Acho que é isso, né? Tem que ter a interação do remédio e tem que ter a interação comportamental. Não existe isso, entendeu? Não existe. Se eu não trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, não vai ter mudança. Ou seja, ou eu vou deixar uma pessoa, uma criança que seja dopada para que ela não tenha explosões de ira. Não, eu tenho que trabalhar as emoções dela para que ela entenda que ela pode reagir, sentir raiva, assim, né? Não só da criança, tá, gente? De qualquer pessoa. As emoções em si, elas não são certas, não são erradas. Gente, a Bíblia trata emoções o tempo todo. Irai-vos, mas não pequeis. Então a ira em si, ela não é errada. Não existe assim, eu tô irado, tô em pecado. Não, existe o pecado, o que você vai cometer, o comportamento que você vai ter, baseado na ira que você tá sentindo. E esse comportamento que eu vou ter baseado na ira, no sentimento que eu tô tendo, ele tem tudo a ver com inteligência emocional. Ou eu tenho e consigo gerenciar os meus comportamentos, ou eu não tenho. Agora, outro detalhe, o comportamento, ele é resultado do quê, gente? Das crenças. Aí é o detalhe, por isso a Bíblia está falando transformai-vos. Ou seja, quantas vezes quando a gente trabalha, por exemplo, no Eu Posso Mais, a gente fala tanto isso, né? Às vezes as pessoas ficam tentando trabalhar a ponta do iceberg, trabalhar os comportamentos. Por exemplo, eu grito muito com os meus filhos, eu grito o tempo inteiro e eu fico assim, eu não posso gritar. Gente, enquanto eu não entendo por que eu grito, por que eu sinto tanta raiva em tal situação e aí eu grito? Não funciona, você consegue manter por um tempo, depois você cai de novo. E aí o que acontece? As pessoas se sentem frustradas, acham que Deus não as ouve, que Deus está longe delas. Que não adianta ela orar. Aí ora e continua gritando. Claro, você tem que orar sim, mas você tem que trabalhar, a Tati falou. A raiz da sua raiva, da sua ira, o que está acontecendo, né? Qual que é a sua história, enfim. É interessante, né? Ontem uma moça comentou no nosso Instagram, eu não lembro o comentário, eu lembro da resposta dela, né? O que foi o comentário que ela fez? Aquela moça. A moça que depois já falou. O comentário no primeiro momento três atitudes de casais extraordinários. Isso. E essa postagem até é uma postagem muito legal, que dá muita interação, tem muita curtida, tem muito comentário, é muito legal. Quem não viu ainda pode entrar depois no Instagram e ver. Então fala de 3 atitudes de casais extraordinários. Então, eles sempre fazem surpresa um pro outro, tem fidelidade, tem cumplicidade, e aí tem milhares, gente, sem brincadeira, tem muito comentário e a gente procura responder todos, não dá tempo, lógico, de responder todos. Mas aí um comentário que chamou a atenção, a pessoa, 2 pessoas fizeram um comentário negativo, isso aí não existe, tal, e uma pessoa fez um comentário, né, assim, a gente sentiu a dor da pessoa no comentário, né, porque ela comentou assim, isso aí é no começo, porque depois não tem cumplicidade, não tem fidelidade, não tem nada disso.
E de repente o casal aí, um amor de família oficial, tá querendo, se não passou, vai passar por isso, pelas decepções, né? Vai ver que tudo isso aí não é verdade, ou eles já passaram e estão tentando manter uma aparência de casal margarina, né? E assim, gente, olha que coisa louca, né? Talvez se fosse uns anos atrás eu fosse pensar assim, como que essa pessoa teve coragem, tal. Mas não teve nenhum momento que eu falei assim, que me levantou ira, que me levantou raiva. Não, eu fiquei pensando, puxa, nós ficamos, né? Puxa, essa pessoa tem uma dor atrás disso. E aí nós, graças a Deus, vimos, né? Fizemos um comentário, uma resposta e aí com o maior carinho com a pessoa, e foi muito legal. Fiquei muito feliz. Só que aí depois que fez a resposta, aí ela, né, colocou a parte da história dela. Aí quando ela colocou a parte da história, aí nós entendemos por que é que ela escreveu aquele primeiro comentário. Entendeu? Então tem uma história de dor, no caso dela, gente, né? Entendeu? Tem uma história de dor que não foi superada, que não foi trabalhada, que não foi tratada. Em cima da história de dor, ela vai e julga as pessoas, ela vai e faz os comentários, ela vai e se comporta. E não é só ela, né? Todo ser humano. Todo ser humano. Né? Nós analisamos. Por isso também que a Bíblia é rica, né, gente? Vocês vão ver a gente falar de Bíblia toda hora mesmo. Por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte, Jesus falou o seguinte, você vai amar o próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou enxergar o outro? A lente como eu enxergo o outro, a forma como... O que eu enxergo que o outro está fazendo, a leitura que eu faço dos comportamentos das pessoas comigo ou umas com as outras, tem a ver com a minha história, com a minha dor ou com a minha superação, né? Imagina você fez uma cirurgia, cortou lá sua barriga, sei lá, fez uma cirurgia pra, sei lá, qualquer cirurgia. E aí o que acontece? Quando você volta da cirurgia, né, que tá aquele corte ali, poxa, tem um tempo de recuperação, tem uma dor que tá ali. Agora, vai chegar um momento que aquela dor que aquela ferida, né, aberta, vamos dizer assim, que no caso foi aberta para tirar alguma coisa que estava fazendo mal, né, mas ainda assim ficou uma ferida aberta. Até ela cicatrizar tem um tempo. Depois que ela cicatriza, a pessoa não esquece a dor. Ela não fica com amnésia, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Ela não fica com amnésia. Só que a dor não existe mais, né? A cicatrização aconteceu. Então, por exemplo, eu fiz cesárea, então tá aqui, eu tenho a cesárea, eu lembro de como foi, eu lembro de como que era a dor, porque eu tive trabalho de parto primeiro, mas hoje eu ponho a mão ali e falo tranquilamente, não dói, posso pôr a mão ali na cicatriz que não dói. Exatamente. Né? Então isso é o processo. Quando a pessoa reage, né, em cima de uma dor, significa que ainda ali tem um ponto ali para ser resolvido. Pois é, gente. Vamos seguindo. Inteligência emocional e inteligência espiritual. Então ela tá falando, né? O diabo levou a culpa de muitas coisas que muitas vezes são as nossas emoções. Olha o que acontece. Aparece Deus para Gideão e fala, varão valoroso. Perfeito, exemplo. Oh, maravilha. Olha o pensamento de Deus, varão valoroso. Vai agora e liberta esse povo. Aí Gideão recebe a palavra, só que qual que é o contexto de Gideão? Gideão é um personagem bíblico, tá? Lá em Juízes capítulo 16. Qual que é o contexto dele? Ele está sendo oprimido, ele está fazendo um trabalho num lugar inadequado, que não era o lugar dele estar naquele momento, passando opressão, dificuldade. Aí o que ele fala? Deus fala, varão valoroso. O que ele fala? Ah, não, mas como assim? Eu libertar quem? Eu sou. A minha tribo é menor, a minha família é a menor dessa tribo e eu sou o menor da minha família. O cara era um zero à esquerda. Essa era a visão que ele tinha. Isso, Deus traz uma visão e ele traz outra visão. Aí Deus vai e insiste com ele, Deus fala com ele, ele faz prova e tudo mais, até que ele vai. Mas não foi de primeira. Essa primeira resposta que Gideão dá é a resposta que muita gente tem. Bem, Deus tem promessa para mim e para sua vida, não tem? Para todo mundo que está aqui com a gente. Deus tem promessa para você. Mas por que você não realiza? Por que você sente, medo? Por que você sente medo? Como assim? Vamos orar então? E o seu medo vai embora hoje? E amanhã você está sem medo? Não. Não funciona. Nós temos que orar, mas você tem que enfrentar o medo. Você tem que buscar por que você sente tanto medo. Eu senti muito medo na minha vida e ainda sinto, mas eu tenho trabalhado muito isso. O que acontecia comigo? Meu pai ia para o bar,
né? Eles eram separados quando eu era criança, meu pai ia pro bar e eu ficava em casa. A gente morava na roça, não tinha iluminação pública, e eu ficava esperando meu pai voltar. Todas as noites, com a televisão ligada, preto e branco, lembro como se fosse hoje. E o que eu sentia? Medo. Todo dia medo, 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 medo. O que aquilo colocou no meu coração? Medo. Aí eu ia conversar com alguém? Medo. Eu ia ter uma possibilidade no trabalho? Medo. Pedir informação na rua, né? Tava de carro, tava meio perdido em algum lugar, não tinha um Waze. Pergunto para aquele fulano lá, não, vou perguntar nada não, vambora. Eu resolvo. Por quê? Medo de perguntar para alguém. Então esse medo me dominou há muito tempo. Graças a Deus eu tenho trabalhado e tenho superado esse medo. Mas estou te dando um exemplo meu aqui para você entender. Mas aí, bem, por que eu não orava e o medo não ia embora? Então, né? Que coisa, né? Ô, gente, aí pega esse exemplo de Gideão, né? Quem depois... Juízes, o que é mesmo que você falou, mano? 16. Então, depois você lê a história lá, lê lá. Ah, mas não sou crente, não sou cristão, não sou... Lê a história. Aí história, tá bom? Não o ensino religioso, a história. Lê lá. Gente, se Deus não se importasse, se Deus quisesse trabalhar só com as ferramentas espirituais... O que ele teria feito com Gideão? A hora que Gideão falou assim, não, Senhor, não vou não. E tinha falado assim, meu filho, então larga a mão. Você não serve, vou pegar outro. Ou então, a hora que Deus chegou ali e falou ali, pronto, na hora Gideão já ia... Nossa, não! Ele estava falando com o próprio Deus. E Deus vai ali trabalhando com ele, devagarinho, tal, vamos fazer um teste aqui, tal, vou te mostrar. Por quê? Para que Gideão tivesse percepção natural, física, sensação, emocional e pudesse ser, então, sentir, não simplesmente crer. Aí você fala assim, não, mas a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Perfeito, mas pela fé no que, gente? Naquilo que ele acredita, ó, parece até redundante, mas é verdade. Qual é a sua fé? Porque de repente a sua fé que é como a de Gideão, que ele é da pior tribo, da menor tribo, a família dele é a menor família e ele é o menor da família, o mais insignificante da família. Essa era a fé de Gideão. Então ele andava realmente por fé. Por fé no quê? Por fé, por acreditar que ele era inferior e incapaz de fazer qualquer coisa. Vocês estão entendendo, gente, como que a coisa é complexa? E aí a gente fala... Inteligência emocional e inteligência espiritual, elas se contradizem? Não, muito pelo contrário, elas se completam. Quando é que eu vou entender emocionalmente que eu tenho condições de romper, de ter... Quando eu espiritualmente conheço aquilo que é promessa de Deus, e o texto que o Edmar leu aqui de Romanos 12 fala o quê? Portanto, rogo-vos para que apresenteis o seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, o seu culto racional, e não se amoldem, né, que tá falando aqui, não se conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tem muita gente aí vivendo a boa vontade de Deus. Mas existe uma perfeita e existe uma agradável vontade de Deus. Existe muita gente vivendo a vida espiritual. O nome está escrito no livro da vida. Se morrer agora, vai para o céu. Mas deixou muitas vezes de viver uma vida abundante aqui na terra. Então, e eu gosto muito também de dar esse exemplo. O Novo Testamento foi escrito, né, em grego, né, que era a língua ali oficial da época. E aí, quando você pega a palavra salvação, né, foi salva, a tua, por exemplo, quando Jesus fala muito essa expressão, né, a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te salvou. Esse salvar que tá ali, a expressão no original é sozo, e ela significa salvação completa, salvação do corpo, da alma e do espírito. E lógico, não dá para entrar aqui em todos os detalhes, senão a gente tem que estudar grego, né? Aquela coisa toda, não vai dar pra gente fazer isso agora, né? Salvação completa em todas as áreas. Corpo, alma e espírito. Então, queridão, precisamos trabalhar aqui dentro as nossas emoções. Por que você não perdoa? Porque a Bíblia manda perdoar. Ah, mas eu não consigo perdoar meu pai. Eu não consigo perdoar aquela pessoa que abusou de mim. Pois é, aonde que está esse problema? Esse problema é espiritual? Vamos orar daqui a pouco. E essa dor vai sumir e amanhã você vai perdoar.
Mas nós vamos orar, vamos pedir para Deus te ajudar, meu queridão, mas você vai ter que fazer um esforço, você vai ter que se esforçar. Por que é que você tem medo? Medo de romper, medo de repente estar insatisfeito no trabalho que você está, nós precisava buscar outros áreas, fazer outras coisas. Por que você tem medo? Você que não estudou, né? Teve uma pessoa outro dia que falou que voltou a estudar e coisa e tal. Eu não estou lembrado quem, mas que estava lá no Reviva. A Perla falou lá no depoimento dela. Foi lá, quer fazer faculdade, não vai dar para fazer faculdade agora, mas está lá no curso técnico. Se permitiu romper esse medo. Tinha a Érica vontade, que voltou a fazer mas estava travado no medo. Agora esse medo, queridão, resolve numa oração. Pode ser que Deus opere um milagre em algum momento, ok, a gente crê. Pelo amor de Deus, nós acreditamos, gente, nós acreditamos. Mas a maioria das vezes nós temos que orar, entregar na mão de Deus e fazer a nossa parte. Vou dar um outro exemplo aqui. Jesus, numa certa ocasião, ele parou num poço, mandou os discípulos comprarem comida, né? E ele estava naquele poço ali e uma mulher chegou para tirar água. E ele vai lidar com aquela mulher, vai conversar com aquela mulher. E ele pede água para ela. E aquela mulher acha estranho, porque ela reconhece que ele era um judeu, e os judeus não se davam bem, não conviviam bem com os samaritanos. Ela era uma mulher samaritana de Samaria. E aí ela fala, nossa, mas como que o senhor, sendo judeu, o senhor me pede água, tal. Aí ele vai ali numa conversa, Jesus. Se Deus resolve, né, se Deus tivesse escolhido trabalhar as coisas só espiritualmente, assim, ó, só com fogo, com, sei lá, com anjo, com coisas assim, sabe, visões assim, né, de êxtase e tal, se ele tivesse escolhido trabalhar dessa forma, ok, mas ele é Deus, ele é soberano e ele não escolheu trabalhar só dessa forma. Tanto é que Jesus poderia ter falado para ela assim, olha, mulher, é o seguinte, a partir de hoje você me segue, tá? Tudo que eu falar você faz, que tá tudo certo na sua vida. Não, ele vai lá e toca num ponto que ele não tinha nada a ver na conversa. Ele fala assim, olha aqui, vai lá chamar seu marido. E ela fala assim, eu não tenho marido. Não tenho marido. E aí ele fala assim, ou seja, ele estimula, instiga aquela mulher a trazer a dor dela à tona, para que a dor dela seja curada. E muitas vezes a gente não quer mexer nas emoções porque realmente são coisas dolorosas. Hoje eu também estava falando com uma pessoa, com uma amiga, e eu falei, amiga, te entendo, eu sei o quanto é difícil às vezes a gente tocar na ferida, dói muito, porém é a forma real de você realmente, assim, forma real de você concretizar transformação na sua vida. Você tem que saber onde você está pisando. E Jesus fala para aquela mulher, vai buscar o teu marido. Aí ela fala que não tem marido. Aí fala, verdade, porque você já teve 5, que você tem também não é. E tal. Entende? Jesus vai ali, ele não precisa, né? Se ele não preocupasse com as emoções, em trabalho, ele poderia também ter feito assim com ela e pronto. Ela não estava sentindo mais nada, ela estava feliz, não. Tanto é que a hora que ela fala com dor. Eu não tenho marido. Exato. Né? E Jesus, ele tá ali para ouvir a dor daquela mulher, não para que ela continue em cima daquela dor, né? Por isso que o espiritual casa com o emocional, né? Casa. Porque, gente, voltando também no que eu falei lá no início, no espírito, aceitou Jesus, a comunhão espiritual com Deus é imediata, isso a Bíblia garante, né? Porém, gente, aqui na Terra a gente não lida com espírito, ninguém vê um espírito voando assim, flutuando por aí. Uma alma penada. Não existe. E aqui na Terra a gente precisa do que para se comunicar? Do corpício e da mente sã, das emoções, da alma. Então, meu querido, se a sua alma tá tudo travada, cheia de trauma, cheia de coisa, como é que realmente Deus vai lá, fala no seu espírito e como é que flui pro outro? Deus vem e derrama no meu espírito algo maravilhoso. E como é que flui isso? É igual o Dimar falou. Deus chega e fala, olha, você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é capaz, você consegue. E aí, ok, já falou, tá escrito, é espiritual, Deus deu a palavra, é espiritual. Ok, agora vamos colocar em prática. E aí? É esse que é o detalhe. Tem um exemplo, né, que o Paulo Vieira dá num treinamento, que a emoção, ela é como uma torneira. Ah, é ótimo. É muito bem legal. Lembrado. Porque você tem uma caixa d'água
onde está tudo ali. Então, e a emoção é como uma torneira. Se você está todo ferido, todo machucado, essa torneira não abre. Então tudo aquilo que vem dentro daquela caixa d'água, tudo aquilo é palavra de Deus, é promessa para você, é sua capacidade, é tudo aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Tudo está dentro da caixa d'água, mas para fluir tem que passar nessa torneira. E essa torneira obstruída, a torneira são as emoções. Emoções obstruídas, então não sai, pinga às vezes. Então o que Deus quer fazer no nosso coração? Quer trabalhar na torneira. Na torneira. Quer trabalhar ali nas emoções, porque a hora que você for curado, você romper, a torneira se abre e aquilo jorra. Aquilo jorra. E nós somos canal de bênção para outras pessoas. Então é muito importante o espiritual, extremamente, o mais importante. É importante você entregar a vida nas mãos de Deus, extremamente. É o fundamento. Ele é a fonte. A Bíblia fala, Jesus disse, ó, sem mim vocês não conseguem fazer nada. Eu sou a videira, vocês são os ramos, né? Como que eu estou em Deus e não dou fruto? Se eu não trabalho as minhas emoções. Como que eu dou fruto, gente? Como que você dá fruto? De repente seu casamento é destruído porque emocionalmente você está destruído. Por que você não rompe na vida material, né? Na vida profissional? Porque emocionalmente você está destruído. Você tem vontade, você deseja, mas você não consegue. Você tem medo. Por que você, quando fica sozinho, quando recebe um não, você se sente mal? Porque você tem uma raiz de rejeição enorme. Essa raiz de rejeição veio lá de trás, está alojada em você e você se sente abandonado a todo instante. Você recebe um não, você se sente super mal. Raiz de rejeição precisa ser trabalhada. Orando e trabalhando o coração. Se precisar fazer terapia, faça. Se precisar ir no médico, vá. Trabalhe o seu coração. Por que muitas pessoas também são amargas? Você chega da pessoa, amargura, raiz de amargura. Ficou amargurado com coisas que aconteceram na vida. É negativa, é pessimista. Só pensa que vai dar tudo errado porque ela tem um histórico assim. Tem que trabalhar isso. Para que ela consiga. Aí adianta falar para você, nossa, Deus é maravilhoso, Ele criou tudo, você vai ter uma semana maravilhosa, abençoada. Quando essa palavra vem, cai dentro da caixa d'água que é a sua vida, ela chega na torneira, o que tem? Ela nem pinga, porque a torneira está obstruída. Ela não flui. A torneira está tão ali obstruída, enferrujada. Não sai o negócio. Então é importante trabalhar as emoções. É importante. Para a gente finalizar esse pedacinho, nós vamos passar para as perguntas aqui, né, amor? Para a gente responder as perguntas, né? O que Deus quer fazer, Deus tem falado no nosso coração, temos ouvido muito também. Gente, Jesus veio para curar, para restaurar, faz um monte de coisa. Mas o principal que Deus veio fazer, a principal obra que Jesus veio fazer, bem, qual que foi? A restauração do homem com Deus. Do caráter. Então Deus vem trabalhar relacionamento. A obra da cruz é para restaurar um relacionamento. E o relacionamento não é só nós com Deus, é o nosso relacionamento. A obra de Cristo veio trabalhar o relacionamento homem e mulher, casal. Veio trabalhar relacionamento pai e filho. Veio trabalhar relacionamento amigos. Então, para trabalhar tudo isso, tem que trabalhar o coração. Para que eu perdoe, eu tenho que trabalhar o coração. Para que eu ame, eu tenho que trabalhar o coração. Para que eu seja doador, eu tenho que trabalhar o coração. E o coração é a alma. Então tem que trabalhar aqui. Por que tem tanto problema de relacionamento nas igrejas, nas famílias, no trabalho, nos ambientes de trabalho? Por quê? Por que problemas de relacionamento? Porque são pessoas machucadas, umas se encontrando com as outras e uma machucando a outra com as suas próprias armas. Que não, né, ela não está curada, ela machuca o outro e por aí vai. Então, gente, é muito importante, né, nesse trabalho aqui que nós estamos, né, iniciando nessa série, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É preciso você mudar a sua mente, é preciso você trabalhar o seu coração, para você, conforme o Paulo fala, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e através disso tudo você tenha relacionamentos melhores, seja uma pessoa melhor, tenha novos e melhores resultados. E aí mais uma coisa aqui que
vou pegar um comentário que está aqui agora, 2, na verdade, a Lu tá falando aqui, ó, raiz de rejeição é um terror. Até quem quiser, né, uma dica para trabalhar aí, para entender um pouquinho mais de raiz de rejeição, dica de livro Raiz de Rejeição, tá? Da Joyce Meyer. É muito importante. Pegando isso que o Edmar estava falando, né? Por que muitas vezes nós vemos muitas pessoas com inteligência espiritual lá em cima, né? Bombástica, conhece muito de Bíblia, conhece muito de história, conhece muito de teologia, e muitas vezes a pessoa não tem, assim, aí às vezes, assim, os outros, né, que convivem com aquela pessoa, olham e falam assim, mas aquele fulano lá, nossa, não trata bem a mulher, trata o filho de qualquer jeito, nossa, é rancoroso, nossa, aquela pessoa lá fala de Deus, mas tem dificuldade de relacionamento no trabalho, briga com todo mundo, não é impaciente. Por quê? Porque falta o quê? Inteligência espiritual? Não, falta inteligência emocional. Falta trabalhar o caráter, falta trabalhar a alma, né? Nós estamos falando aqui caráter, claro que cientificamente aí, né, tem todas a linguagem técnica para isso, mas para que você possa entender, tá? O caráter, a alma, o comportamento, tudo isso tem a ver com o quê? Com as nossas crenças, com as nossas vivências, com as nossas experiências. Então, isso que nós estamos falando aqui serve para você também a partir de agora, quando olhar para alguém que está falando de repente de Deus e não vive aquilo na casa dele ou na casa dela, né? Que você fala assim, poxa, mas eu sou vizinho do fulano, nossa, você não sabe, eu escuto lá gritar. E por quê? Porque isso invalida a palavra de Deus? Não, porque aquilo que ela tá falando muitas vezes sobre Deus, muitas vezes tá corretíssimo. Deus é bom, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, tudo de bom, porém ela não consegue viver isso emocionalmente. Então, quando você vê uma pessoa, né, quando você vira uma pessoa com dificuldade, que fala uma coisa de Deus e parece que ela não vive nada daquilo, não julgue o que ela tá falando, né? E não julgue a pessoa também, entenda assim, puxa, tá faltando inteligência emocional. Exatamente. Tá faltando inteligência emocional. Porque a palavra de Deus, ela é, né? Passa os céus e a terra, mas a palavra não muda. Pode falar, Deixa eu só comentar o que a Larissa colocou aqui. Obrigado, Larissa, da contribuição, mas ela falou assim, escutei uma frase hoje, vou levar comigo e passar adiante. Você quer continuar vivendo no medo ou na insegurança? No medo e na insegurança? Ou viver na presença do Espírito Santo? Aí, Larissa, eu pergunto para você, para todo mundo que está aqui e vai ver esse vídeo. Aonde você quer continuar vivendo? No medo e na insegurança? Ou naquilo que Deus tem para você? E se está vivendo aqui, continuar vivendo significa estar vivendo. No medo e na insegurança. Por que é que está vivendo ainda no medo e na insegurança? Porque tem que trabalhar o coração. Tá vendo? Vamos orar? Vamos. Mas vamos trabalhar o coração. Muito legal. Obrigado, Larissa, da contribuição. Vamos ver as perguntas, galera? Temos 3 perguntas básicas, né? A primeira delas, que eu acho que a gente até foi respondendo, né, nesse momento assim da live, se há contradição ou se as emoções, há contradições entre emoções e espiritualidade, ou seja, eu sou um ser só emocional ou só espiritual? Uma coisa briga com a outra? Não. Nós falamos aqui que uma coisa completa a outra. Estão interligados. Então não adianta você trabalhar a inteligência espiritual, ser o super espiritual do mundo e tratar mal a sua mulher. Por que você trata mal a sua mulher? Falta de espiritualidade? Não. Porque o coração está ferido. Falta de... Exatamente. Então, muito importante eu ser super espiritual, mas é muito importante também eu cuidar bem da minha família. Faz toda a diferença. Exatamente. A outra pergunta que nós colocamos aqui se eu me coloco como uma pessoa, se eu me posiciono como alguém que quer trabalhar as emoções, isso significa que eu tenho pouca fé? É sinal de pouca fé? Se eu reconheço, se eu admito que eu tenho que trabalhar minhas emoções, isso é sinal de que eu tenho então pouca fé ou pouca espiritualidade? Claro que não. Olha para você ver. De repente você está aí num processo de depressão. Muitas pessoas achavam, de repente até acham que depressão é do diabo. A pessoa que tem depressão, meu queridão, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir buscar médico e terapia. Ele tem que ir no médico
e tem que ir no psicólogo, fazer terapia. E tem que orar. Uhum. Vamos aconselhar e vamos orar, porque eu falo que tudo isso é multidisciplinar, ajuda demais. Né? A oração, ela foi feita estudos já em alas de hospital, pessoas que recebiam oração, pessoas que não. As que recebiam oração estavam mais propensas a serem curadas, teve menos mortalidade e tudo mais. Então é muito importante. Agora, eu estou lá com depressão, eu preciso ir no médico. Eu estou com falta de fé? Claro que não, você está com muita fé, querido. Porque você está orando, você está indo no médico e indo na terapia. Ou seja, você não está desistindo. Não, as suas ações estão mostrando a sua fé. Você crê que você vai ser curado ou que você vai ser trabalhado na sua depressão? Creio tanto que eu estou orando, estou fazendo tratamento com o psiquiatra e estou fazendo terapia. Eu tenho 3 superações para mostrar que eu estou contra, que eu estou lutando contra. Agora, se você ficar lá... Não, e aí o que você falou agora é muito legal. O que a Bíblia fala? Que é Tiago, né, mesmo que fala. Tiago fala, mostra-me a sua fé sem obras, que com as minhas obras, indo no terapeuta, tomando medicação e orando, eu te mostro a minha fé. Então, trabalhar as emoções. E quando a gente fala também ir no terapeuta, gente, às vezes você fala assim, mas eu não tenho condições de procurar um psicólogo, um tratamento terapêutico, psicológico e tal. Gente, existem livros maravilhosos. Grupo Esse raiz de rejeição aqui, meu bem, vai trabalhar seu coração profundamente. Palestras, nosso canal no YouTube tem um monte de conteúdo gratuito para você trabalhar. E aí, gente, eu quero trazer de novo aqui, Salmo 51, versículo 6. Fala que Deus ama a verdade no íntimo. Então ele ama a verdade que está no íntimo, aquilo que está no seu coração. Gente, eu falo tanto, bato nessa tecla. A verdade, às vezes, nem é uma coisa muito boa, nem é uma coisa legal, agradável, nossa, que lindo. Às vezes é uma coisa ruim, às vezes é uma dor que você sofreu ou uma dor que você cometeu, né? Fez contra alguém e aquilo ali também te gera uma dor. Então, assim, mas é a verdade. E aí, se você não tá... se você não apresenta essa verdade, olha pra você ver. Mas eu não preciso tocar no assunto da dor, não preciso tocar no assunto do meu passado, porque Deus já conhece todas as coisas. Então, pra que Deus ia colocar esse versículo na Bíblia, gente? Deus, eis que tu amas a verdade no íntimo e no recôndito, ou seja, lá na intimidade, lá no profundo, o Senhor me faz conhecer a sabedoria. Então, quando que vem uma sabedoria, vem algo bom para a minha vida em uma área que está doendo? Quando eu exponho a verdade. Para eu expor a verdade, eu preciso olhar para dentro de mim. E você fala assim, mas eu não vivo de passado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Fez? Se você está vivendo com amargura, com inconstância, com medo, com insegurança, significa que o passado não passou para você. Significa que o passado ainda está bem presente na sua vida. Então aí que está o detalhe. O passado a gente tem que olhar ele para entender por que eu sou assim hoje. Por que eu cheguei até aqui? Por que eu tenho esses resultados? Todo o resultado de hoje é fruto de um passado, de algo que já foi feito, de algo que já foi plantado. Ok, então eu preciso olhar para o passado para entender o meu presente e ter a oportunidade de realmente mudar e fazer diferente o meu futuro. Com certeza. E não continuar tendo os mesmos resultados sempre. Ok? Perfeitamente. Pode passar para o próximo? Cuidar das emoções diminui a sua espiritualidade. Cuidar das emoções diminui a espiritualidade, claro que não, acabamos de falar aqui. Uma cuidar das emoções, eu estou demonstrando a minha fé. Você citou o versículo, né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso aí, gente, Paulo tá falando de salvação. Exatamente. Receber a salvação. Realidade espiritual. Realidade espiritual. Tudo que para trás do meu passado, Deus jogou no mar do esquecimento. E eis que tudo se fez novo. Eu tenho uma nova vida em Deus agora. Com relação ao relacionamento, com relação aos meus medos, insegurança, raiz de rejeição e tudo mais, aí eu preciso... E aí outro texto, né? Trabalhar as emoções. E aí o outro versículo, né? Quando fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então não há condenação, mas a vivência, né, a convivência, ela precisa ser trabalhada. Tanto é que o apóstolo Paulo também fala, né, que o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço.
Por quê? Porque há uma luta mesmo dentro da gente que precisa ser tratada. E aí é quando ele fala, puxa, olha pra você ver o espiritual e o emocional junto, ó, o espiritual e o natural junto. Ele fala assim, então, eu tive ali, né, uma dificuldade tal, eu falei com Deus, e Deus depois me respondeu assim, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E as pessoas têm mania de parar no a minha graça te basta, ou seja, não preciso tocar em mais nenhum assunto, mas esquece que o resto do versículo está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa onde? Então, o poder de Deus se manifesta, Deus é glorificado onde? Na fraqueza. Responde. Na fraqueza. Por quê? Aí ele fala, por quê? Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Olha que coisa linda. E como que você quer me dizer, meu querido, que não tem jeito, e aí é pra trabalhar isso. E fraqueza por vulnerabilidade. Perfeito. Tá bom? Quando a gente fala de fraqueza aqui, né? Porque ela é uma pessoa que ela é vulnerável, ela precisa de ajuda, né? Ela é humilde. Ela sabe que ela não dá conta sozinha. Ela sabe que se ela continuar no casamento desse jeito, sozinha, ela não vai dar conta. Ela sabe que ela precisa de ajuda. A Bíblia fala, confessai vossas culpas uns aos outros para seres curados. Quem confessa a culpa um para o outro é vulnerável, ele abre o coração. Ele fala, eu tenho área da minha vida que eu não estou conseguindo, você pode me ajudar, você pode orar por mim. Humilde, né? Gente, é nisso que as coisas acontecem. Pessoas extraordinárias são assim. Pessoas que abrem a vida. Pessoas que colocam o coração para ser trabalhado. E a partir desse trabalho elas se tornam melhores, elas são mais perdoadoras, elas são mais liberais, são mais abençoadoras, elas têm melhor relacionamento com Deus, elas são mais misericordiosas, elas conseguem ver o outro, são mais empáticas, gente. Trabalhando o coração, são menos críticas e aí por aí vai. Olha que bonito. Salmo 51, versículo 17. Está dizendo assim, ó, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Olha que, gente, quanta gente às vezes fica vivendo a vida, fazendo tudo para Deus, né? Vai na igreja, vai na missa, vai no culto, é líder disso, é líder daquilo. É um beato da vida. Sabe, lê a Bíblia de capa a capa, lê tudo quanto é coisa, faz estudo bíblico, vai em todas as reuniões da igreja ou da religião, que seja, mas aí ele está dizendo o seguinte, assim, ó, e às vezes a pessoa ainda se sente, mas eu faço com prazer, faz nada, porque às vezes faz reclamando, sabe, faz com má vontade, faz com boa vontade, mas aí faz tudo isso na igreja e trata mal a família, como a gente às vezes a gente vê muito, infelizmente. Mas olha aqui, gente, então, o que agrada a Deus não é você estar fazendo tudo por aí e não tendo um coração quebrantado, um espírito quebrantado, um coração quebrantado, humilde, igual o Edmar falou, né? Um coração como Davi falou, Senhor, olha, nesse mesmo texto aqui ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Então, quando assim, e é o mesmo texto que fala da verdade no íntimo. Então, quando eu entrego a verdade do íntimo para Deus, quando eu entrego para Deus tudo o que eu sou, quando eu sou vulnerável, quando eu sou humilde, né, e quebrantado, esse coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. E aí Deus trava, né, um relacionamento completamente. É outro nível o relacionamento com Deus, quando você começa a descobrir então a sua real identidade. É isso, gente. Transformai-vos e a renovação da vossa mente. E que você tenha aí sempre, com certeza, sempre um amor de família. Deus te abençoe.